Queridos e queridas servidores públicos do Estado de Goiás, é um prazer estar aqui novamente com vocês e hoje nós vamos falar sobre precatórios e RPVs, pagamento do Estado dos seus créditos. Antes da gente começar a comentar essas notícias do STF, primeiro se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Dia 30 de dezembro de 2020, foi veiculado no site do STF uma notícia que diz o seguinte: Fux autoriza suspensão de pagamento do plano de precatórios de 2020 do Estado de São Paulo. Isso significa o seguinte: o Estado de São Paulo ficou autorizado a não quitar o precatório de 2020, de acordo com o plano estabelecido pelo TJSP. Isso traz qual relevância para o servidor público ou para aquele que é credor do Estado? O mais importante é que, devido à pandemia, e única e exclusivamente a isso, por isso o presidente do STF, ministro Luiz Fux, ele estabeleceu que essa suspensão ficasse condicionada à comprovação dos gastos com questões que envolvem a pandemia. Tanto que a utilização da base jurídica e, inclusive, a fundamentação utilizada pelo ministro foi de que impor ao Estado de São Paulo o gasto de 2,2 bilhões com pagamentos desse plano de precatórios para o ano de 2020 poderia atrapalhar, poderia inviabilizar o gasto de 4,07 bilhões com a imunização ao Covid-19. Devido a essas questões, o STF ele tomou uma decisão claramente política, mas uma decisão também fundamentada nos princípios do direito constitucional, de que o Estado poderia deixar de pagar os seus credores para poder investir e efetivar a promoção e a proteção à saúde dos cidadãos. Por isso, é uma decisão importante. Pode ser que outros estados busquem essa mesma autorização. No entanto, até o momento não temos notícia de que tenha havido outro estado, mas é uma decisão importante que dá um norte ao posicionamento do STF referente ao pagamento de precatório, tendo em vista que o próprio STF já determinou que os estados cumpram a regularização do pagamento dos precatórios até 2024, tendo em vista que 2024 são para os precatórios que tratem de crédito alimentar. Os créditos comuns têm até 2028, uma decisão recente, no ano passado, possibilitou, na verdade, que os estados prorrogassem por mais 4 anos o pagamento desses créditos comuns. Ok? Agora, uma outra notícia que saiu um dia antes, mas não menos importante, é uma notícia que diz o seguinte: prazo de 2 meses previsto no CPC para pagamento de requisição de pequeno valor é constitucional. O que isso significa? O CPC ele inovou recentemente, quando ele foi publicado. Na verdade, vou voltar. Agora, passemos à próxima notícia, que saiu dia 29 de dezembro de 2020. Prazo de 2 meses previsto no CPC para pagamento de requisição de pequeno valor é constitucional. O que o STF quis dizer quando ele disse que é constitucional esse prazo? Primeiro, quem entrou com essa ação, uma ação direta de inconstitucionalidade, foi o Estado do Pará. E o Estado do Pará questionou 2 pontos. Primeiro deles, a questão do inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 535 do CPC, que estipula o prazo de 2 meses para pagamento da RPV. E aí vocês me perguntam, o que é RPV? RPV é requisição de pequeno valor. É uma das formas de pagamento dos créditos da Fazenda Pública. A Fazenda Pública ela paga suas dívidas de 2 formas. Precatório, quando o valor ultrapassa o teto estipulado, seja a nível municipal, estadual ou federal. E precatório, quando há uma inscrição numa ordem de pagamento que o Estado deve pagar esse precatório dentro de um prazo legal, que seria de 2 anos e meio a 1 ano e meio para pagamento, para quitação. A partir desses prazos, que aí depende de quando ele é inscrito,
o precatório passa a ser vencido. Então, o Estado não poderá mais pagar precatórios vencidos. Ele deverá pagar os precatórios dentro desse prazo de vencimento do precatório. A RPV, o prazo legal dela são 2 meses. E o STF acabou de confirmar a constitucionalidade desses 2 meses de prazo para pagamento da RPV. O Estado do Pará, ele alegou o seguinte, que isso interferia na liberdade, na autonomia do Estado-membro para decidir qual seria a melhor época para pagamento. No entanto, o ministro Dias Toffoli, relator do processo, ele afastou isso dizendo que a autonomia dos estados sobre a matéria da RPV ela é limitada à questão do valor máximo da RPV. Por exemplo, aqui no estado de Goiás, o valor máximo da RPV são 20 salários mínimos. Qualquer valor de condenação contra a fazenda pública até 20 salários mínimos é pago via RPV. Se for acima de 20 salários mínimos, será pago via precatório. Então, é esse limite que cabe aos estados a definição. Sua liberdade legislativa, sua autonomia legislativa sobre questão de pagamento de crédito é apenas sobre o teto da RPV. Outro dispositivo questionado pelo Estado do Pará é o parágrafo 4º do artigo 535, que diz que pode-se executar a parte incontroversa da condenação imposta à fazenda pública. No ano passado, no meio do ano passado, o STF já tinha decidido, através do tema 28, tendo como referência o recurso extraordinário 1.205.530, que diz que aquela condenação imposta à fazenda pública que tenha parte incontroversa pode ser executada. No entanto, o STF ele meio que interpretou conforme a Constituição essa questão, tendo em vista que na lei não se fala isso, mas se impôs via interpretação do STF de que a forma de pagamento será levada em consideração o valor total da cobrança. Se o Estado deve um valor acima do teto da RPV, o pagamento será feito via precatório, mesmo que o valor incontroverso, seja inferior ao teto da RPV. Isso para evitar justamente o questionamento do Estado do Pará, que seria a quebra, a repartição, o fracionamento da execução para recebimento de um valor que não seria por RPV pela via da RPV. O STF, para interpretar a norma, garantindo assim os princípios processuais de celeridade, de eficiência, há o pagamento sim da parte incontroversa, de forma antecipada, no entanto, garantindo, mantendo-se a forma de pagamento como referência o valor global da execução. Ou seja, temos aí duas situações interessantes sobre o pagamento de precatório e RPV. Hoje, entende-se o STF que há possibilidade de suspensão desse pagamento tendo em vista a pandemia, por isso que caberá a cada estado saber sobre a sua rigidez financeira, fiscal, para poder decidir se toma ou não essa decisão. O plano de pagamento desses precatórios deve ser obedecido, no entanto, pode ser suspendido, pode ficar suspenso, tendo em vista a necessidade de gastos extraordinários referente à questão da pandemia do Covid-19. E a questão dos pagamentos via RPV, o prazo continua sendo de 60 dias, a partir da requisição do pagamento. E o Estado, caso tenha uma parte incontroversa em alguma decisão onde ele foi condenado, deverá pagar essa parte incontroversa, e isso não caracterizará fracionamento ou repartição do crédito vedada pela Constituição, ou seja, é constitucional esse pagamento antecipado, esse pagamento da parte incontroversa, mantendo-se o processo
o curso do processo para a parte ainda controversa, ainda a se discutir e se definir, garantindo assim os princípios da celeridade processual e da eficiência da efetividade do processo. Ok? Foi um prazer estar aqui novamente com vocês e desejo a todos um ano de 2001 extremamente proveitoso, extremamente diferente do ano passado, que esse ano consigamos sim superar essa crise da pandemia e que venham muito mais vídeos sobre notícias importantes para vocês referente à área do servidor público em especial. Até mais, grande abraço.